Olá pessoal, tudo bem com vocês? No encontro de hoje teremos a ocasião de falarmos sobre lei e no segundo momento quero falar com vocês também sobre norma jurídica. De forma preliminar, às vezes nós usamos como sinônimo lei jurídica, norma jurídica, regra e às vezes a gente acaba não diferenciando dentro da precisão semântica o que significa lei, o que significa regra, o que significa norma e acabamos falando tudo como se fosse a mesma coisa. No encontro de hoje, quero aprofundar com vocês essas noções. E na medida que falamos de lei e norma, que são as duas principais categorias, nós vamos entender, enfim, muito bem esses termos, né? E começando aqui a nossa exposição, nosso roteiro de aula, trago para vocês a imagem de um autor que traz alguns textos muito bons para nós compreendermos melhor essa questão, né? Aqui que eu tenho é o tal do Mortimer Adler, que é famoso por vários livros sobre educação, mas ele também tem alguns textos breves comentando algumas ideias de forma muito clara e precisa. E ele tem alguns textos direcionados ao direito. E quando ele faz isso, não obstante não seja um jurista de formação, ele faz com muita propriedade teórica e filosófica a apresentação da ideia de lei em relação com a justiça, né? Pois bem, sempre que nós falamos de lei, nós estamos utilizando ali um parâmetro para nós mediarmos nossos conflitos, né? Uma regra pré-estabelecida que vai dizer como que as coisas devem acontecer, como que as nossas disputas, as nossas relações interpessoais devem ser resolvidas. Quando nós pensamos também na presença do Estado, todas as funções modernas do Estado são pensadas em função da lei. Executivo, legislativo e judiciário nada mais são do que órgãos responsáveis pela criação da lei, aplicação da lei através de julgamentos, enfim, e a administração seguindo como critério a lei, como critério a legalidade. E sempre que nós temos determinado meio de disputa com alguém, nós podemos recorrer aos meios legais. Na verdade, essa ideia vai aparecer para nós em Maquiavel, né? Ele fala que sempre que nós temos qualquer controvérsia com alguém, há basicamente dois meios para nós resolvermos essa controvérsia. Através da guerra, que é através da violência, através, enfim, de atos de força, o que nós não queremos e não precisamos utilizar, ou através da lei. Se eu tenho alguma disputa com alguém e eu não consigo, por vias consensuais, resolver aquilo, a alternativa correta é usar a mediação da lei para nós chegarmos a um entendimento ou pelo menos uma solução àquela controvérsia, né? Claro, a lei é aplicada, a lei por uma autoridade competente que vai reger essa questão, né? Portanto, quando nós falamos de lei, nós vamos pensar em vários aspectos na nossa vida pessoal e também na nossa forma de conviver em sociedade. Nós precisamos de leis para regermos a nossa organização social, né? E na medida que nós temos isso, nós temos ordem, nós temos segurança jurídica e várias vantagens ali de vivermos numa sociedade civil. Indo adiante, eu quero comentar com vocês agora algumas diferenças necessárias sobre diferentes tipos de lei. Sempre que eu falo lei, eu tenho que especificar qual sentido nós estamos utilizando e qual sentido nós não vamos utilizar em nossa exposição, né? E uma primeira divisão que nós precisamos fazer para evitar controvérsias é entre leis da natureza e leis do comportamento humano. Quando nós nos referimos a leis da natureza, estou me referindo a uma lei da gravidade, a uma lei da inércia, leis que regem fenômenos próprios, enfim, de objeto das ciências naturais. E quando nós usamos leis nesse contexto, enquanto leis da natureza, significa algo muito diferente quando eu falo de uma lei jurídica ou até de uma lei moral que nós devemos observar, né? Tem uma semântica completamente diferente. Lei da natureza, na verdade, só é lei por analogia. Não tem algumas características essenciais que o termo que deu origem à lei natural, lei humana, lei civil tal, possui, né? E daí, portanto, uma primeira diferença que devemos considerar é que leis da natureza não interessa aqui na nossa exposição, na nossa discussão no contexto jurídico, e para nós, leis que regem fenômenos naturais só são leis por analogia. E para aprofundar essa diferença, né, nós podemos falar que as leis da natureza estão no domínio descritivo, enquanto leis do comportamento, que vão possuir toda uma normatividade social, estão no ramo, no domínio prescritivo, uma diferença entre ser e dever ser que nós já estudamos em detalhes quando falamos de ciência do direito. Mas basicamente, de um lado nós temos
uma posição, enfim, de como que as coisas são e, no outro lado, como que as coisas devem ser. A lei da natureza sempre vai se preocupar com um modelo de certeza, enquanto no direito nós vamos querer ali certa previsibilidade, certa expectativa de comportamento relacionado a determinado elemento que é prescrito num enunciado normativo, né? Também no plano do ser nós podemos falar que nós buscamos certa certeza, certa universalidade, enquanto, enfim, aqui no dever ser não existe essa mesma necessidade, né? Nós estamos no domínio ali daquilo que há uma expectativa de acontecer e é regido, enfim, por uma ideia de liberdade. Para retomar essas diferenças, eu sempre faço referência ali à nossa aula passada sobre ciência do direito, em que nós aprofundamos essa questão, né? E vamos, então, portanto, fazer a primeira delimitação. Leis podem ser usados em vários sentidos. Enquanto normas de comportamento, enquanto leis de comportamento, ou leis da natureza. Leis da natureza não nos interessa nessa exposição. Enquanto leis do comportamento, nós vamos ter leis morais, jurídicas, religiosas, técnicas, enfim, podemos fazer uma ampla lista em relação a elas. O que nós falaremos agora diz respeito a leis no sentido jurídico. E quando eu falo em leis no sentido jurídico, nós vamos entrar aqui a um terceiro ponto aqui da nossa exposição, e aqui eu coloco para vocês uma tela um tanto ampla, e até acho interessante eu remover temporariamente a minha imagem para que vocês possam conferir mais atenção a esse desenho. Quando eu falo de lei no sentido jurídico, e pergunto o que é lei, uma primeira resposta que a gente pode dar é depende de quem está conceituando. Basicamente, nós vamos encontrar duas visões. Claro, na verdade são muitas outras. Mas essas duas visões aparecem para nós como visões opostas e que permitem um contraste para nós termos uma compreensão desse modelo. As outras posições, a maioria delas pelo menos, estarão com elementos intermediários entre esses dois extremos que eu coloquei para vocês. De um lado, nós temos lei numa perspectiva clássica, ou por que não podemos falar neoclássica, já que alguns autores como John Finnes, Robert George e Germain Grisset fazem um resgate dessa visão. Do outro lado, nós teremos uma visão positivista de lei, e essa é uma definição que podemos já atribuir a Thomas Hobbes como um dos precursores do positivismo jurídico no direito ocidental moderno, mas consegue ali um ponto alto nos positivistas contemporâneos, né? Hans Kelsen, Hart e tal, serão partidários dessa visão de lei. E quando nós perguntamos o que é lei, eu coloquei aqui algumas palavras-chave que ajudam a definir esses elementos. Lei, no sentido clássico, pode ser considerado para nós uma regra de conduta orientada ao bem comum, criada através da razão, por um ato da razão, promulgada por uma autoridade competente, e daqui eu tenho alguns elementos complementares, né, que vai ter uma força coercitiva para buscar sua eficácia, e também ela tem a intenção de obrigar a consciência, né? No segundo momento, do outro lado, na visão positivista, eu tenho alguns elementos que se repetem nesse conceito de lei, e alguns até que nem todos os positivistas vão concordar ou simplesmente vão considerar como irrelevantes na definição. Mas lei, no sentido positivista, aparece para nós como uma regra de comportamento que visa a segurança jurídica, é instituída por um ato da vontade do soberano ou autoridade competente, enfim, né? Mas aqui a oposição-chave, né, é que a lei será algo da vontade e não da razão, possui força coercitiva e ela deve ser cumprida, nem que seja pelo medo. Lembrando, nem todo positivista vai concordar com essas definições, mas são características fortes e recorrentes nas definições, né? Essa aqui acaba sendo uma definição mais moderna do que propriamente contemporânea dentro dos autores positivistas. Essa definição também, essa discussão também desdobra alguns elementos que nós devemos olhar quando olhamos para a lei. Toda lei jurídica vai ter, independente do autor, a mesma matéria. Toda lei vai visar regulamentar o comportamento humano, não a lei que não se dirige ao comportamento humano. E claro, isso pode ser feito de forma direta ou indireta. Algumas normas que vão regulamentar a atuação de pessoas jurídicas, por exemplo, e de forma imediata a atuação de pessoas físicas naturais que representam essas pessoas jurídicas. A finalidade diz respeito a que se dirige a norma. E os clássicos neoclássicos, enfim, os teóricos que colocam uma vinculação entre direito
e moral sempre vão considerar ali a necessidade de buscarmos um bem comum ao ato normativo, né? Eu não faço simplesmente com uma ideia de consagrar, adquirir segurança jurídica, não. Eu tenho uma finalidade que transcende o dizer o direito no caso concreto. Enquanto que para os positivistas, o direito serve para paz social ou simplesmente uma garantia das expectativas e comportamento, uma questão de estabilização social, até que Kelsen fala, né, que direito é uma técnica de controle social. E por isso que, numa palavra, o direito se presta, a lei se presta, nessa perspectiva positivista, a garantir uma segurança jurídica. E essa lei, que visa reger a conduta humana orientada ao bem comum, ou à segurança jurídica, é feita e elaborada com base em uma referência. Para os neoclássicos, essa referência é a razão. E essa discussão é muito aprofundada no pensamento de São Tomás de Aquino. Na verdade, uma questão fundamental, que nós vamos ter respostas diferentes, é simples, mas muito importante. A pergunta fundamental é: o direito é algo da razão ou da vontade? Autores clássicos, enfim, pega ali os gregos, Platão e vai até o século XIII com São Tomás de Aquino, respondem que o direito é algo da razão. Século XIV em diante, e alguns autores também do final do século XIII, e até hoje, falam predominantemente que o direito é algo da vontade. E dentro do que surgem duas posturas, uma postura racionalista e uma postura voluntarista. Dentro do voluntarismo, nós vamos ter aqueles mais moderados e alguns extremistas. E qual que é a diferença importante que surge dessas categorias? Se o direito é visto como algo racional, ele deve ser universal. A perspectiva é a tentativa de defender que o direito possui certos conteúdos que vão ser universais. Há certas proposições jurídicas, por exemplo, preservar a vida, que devem ser considerados universais e incontestáveis e acima da própria lei em alguns contextos, né? E assim, só pode ser direito aquilo que é conforme a razão, e essa razão tem uma pretensão de universalidade. Por outro lado, se eu considero que a conduta é orientada com base na vontade, a vontade é relativa. A minha vontade vai ser diferente da sua, e se eu penso justo a partir da vontade, eu abro vias para um relativismo. Cada um de nós vai ter uma vontade diferente que não vai coincidir com os demais, e ali eu perco a referência e a tentativa de criar um modelo universal para o direito. A tutela de bens jurídicos, daquilo que nós consideramos importantes, vai variar conforme varia a vontade do governante ou a vontade, enfim, de quem elege o governante ou do regime que nós temos, né? Daqui nós temos visões bem diferentes. Basicamente, para a visão clássica e neoclássica, nem toda coisa pode ser direito, e para os positivistas, qualquer conteúdo pode vir a ser direito, sem estar em necessidade com certa teoria da justiça. Indo adiante, quando nós falamos da eficiência daquilo que cria a lei, ambos vão falar que deve ser uma autoridade competente. E essa é uma característica que se repete e não vai ter tanta diferença. Claro, e as normas jurídicas, as leis jurídicas, enfim, também não são mero conselho. Por isso, eles precisam de força coercitiva. E nesse sentido, quanto à eficácia, nós podemos aqui indicar a força coercitiva. E uma última característica que chama a atenção para vocês diz respeito à forma do cumprimento da norma jurídica. Enquanto que os autores clássicos e neoclássicos querem prescrever virtudes condizentes com determinado critério de justo natural, para que a pessoa se sinta moralmente obrigada a fazer determinada coisa, para os positivistas não interessa isso, o que interessa é que a norma seja cumprida. E isso pode ser feito simplesmente pelo medo da coerção. Claro, mesmo na visão clássica e neoclássica, nós sabemos que nem todo mundo vai seguir uma norma jurídica porque sabe que ela é correta. Alguns vão seguir simplesmente pelo medo da coerção, né? Mas, idealmente, a maioria das pessoas vai seguir pela via diretiva da norma, seguindo a diretriz que ela indica como correto para determinada sociedade, sem precisar seguir o que eles chamam de via coativa, que é pela força mesmo. E se o sujeito não consegue seguir determinado comportamento que é considerado objetivamente bom, objetivamente justo, que siga pela força. Daí é nesse sentido que vai aparecer aqui. Mas, idealmente, nós queremos obrigar a consciência, queremos falar. Por um ato de consciência, nós sabemos que máscaras devem ser usadas.
E a maioria das pessoas acatarem. Aqueles que não acatam, usam a coerção, aplicando penas de multa, de restrição de direitos, conforme a circunstância do caso concreto. Pois bem, eu apresentei para vocês aqui toda uma diferença que aparece entre visões diferentes de lei, né? Leis jurídicas, né? Dentro ainda das normas jurídicas, leis jurídicas, nós podemos colocar uma outra diferença que é extremamente comum no debate da filosofia contemporânea. Na verdade, ao longo da história da filosofia do direito, é uma questão que aparece muito, mas que está recebendo um resgate bem interessante nos dias de hoje. É a diferença entre lei natural e lei positiva, ou direito natural e direito positivo. Nós podemos e vamos usar como sinônimos lei e direito nesse contexto aqui, né? Basicamente, os positivistas falam que o único direito relevante é aquele posto positivado, aquele direito posto, e as considerações sobre justiça são à parte, são problemas da filosofia do direito e do outro saber. Os partidários da lei natural vão falar o seguinte: eu só posso compreender o direito positivo a partir de uma teoria moral. E essa vinculação com a moral é alguma coisa que teóricos do pós-positivismo jurídico também reconhecem como válido e como necessário para uma compreensão do direito. A diferença-chave entre autores justnaturalistas e autores do pós-positivismo jurídico, lembrando que ambos assumem a necessidade de ter certa vinculação da moral com o direito, a diferença fundamental é que os teóricos do justnaturalismo, do direito natural, da lei natural, falam que há uma moralidade objetiva que deve ser usada como referência para a discussão do direito. Ou seja, para eles, há certos valores morais que não estão sujeitos a juízos de valor, mas sim apenas a observações objetivas. Há alguns meios, como vida, como liberdade, que devem prevalecer, devem ser realizados independente do contexto sócio-histórico, né? Dentro do pós-positivismo, a permissão jurídica e teórica para uma abordagem mais relativista, por assim dizer, né? E essa diferença que eu trago para vocês entre lei natural e lei positiva é uma relação entre direito e moral que vai pressupor uma moralidade objetiva, ou seja, certos valores morais que têm a pretensão de serem universais. Claro, nem todo mundo vai concordar com esses valores pregados e defendidos pelos justnaturalistas, mas essa é a pretensão deles. E o que eles falam? Tomando aqui como base autores clássicos e não clássicos, entendo, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, né? Eles falam que a lei natural deve orientar a criação da lei positiva. Ou seja, toda lei positiva vai ser uma certa derivação, uma certa dedução de determinado preceito da lei natural. A lei natural fala que algumas coisas são universais. Vou citar 3 exemplos que aparecem em São Tomás de Aquino. Vida é uma característica própria a todas as espécies. Convívio em sociedade, que vai ser comum a todos os animais. E conhecimento da verdade, que é próprio do animal racional. Daí ele cita aqui 3 bens humanos, lembrando que podem haver outros preceitos, enfim, que decorrem da lei natural, né? Como amizade, religião, tal, né? A gente poderia ampliar a lista, como de fato alguns autores assim o fazem. Pois bem, se a lei natural fala que a vida deve ser preservada, que certas condições do convívio em sociedade devem ser preservados, que a verdade deve ser preservada, buscada, a lei positiva, o direito positivo, vai fazer o quê? Vai criar normas que protejam esses valores, esses bens que são conhecidos pela lei natural. E quando nós falamos que o direito positivo é deduzido da lei natural, significa isso. Primeiro eu identifico aqueles bens, bem aquilo que tem razão de fim, que deve ser protegido, tutelado pelo direito. E num segundo momento, depois que eu deduzo o direito positivo deve proteger a vida, deve proteger certas condições para a organização social, deve proteger, enfim, a verdade, eu vou fazer a etapa da determinação, que diz respeito à escolha do melhor meio possível para proteger determinado bem jurídico. Ele assim, o mesmo bem, por exemplo, vida, vai ser protegido de formas diferentes em contextos diferentes.
Dentro da vida, por exemplo, eu vou proibir o homicídio. E o tratamento dado ao homicídio vai variar do Brasil para a Alemanha e por aí vai. Quando eu protejo a vida também, eu estou protegendo o quê? A integridade física e a saúde das pessoas. Não é apenas a vida, né? Eu posso, enfim, ferir alguém e isso está violando a vida porque viola um dos aspectos da vida. Eu posso, enfim, também proibir certas condutas que são lesivas à vida, como, por exemplo, drogas, álcool, esse tipo de coisa. E cada país, cada estado, enfim, que vai criar seu direito positivo, pode, por determinação, escolher a melhor forma de proteger certo preceito da lei natural que foi deduzido da lei natural. E daí, assim, cada país vai ter uma idade diferente em que a pessoa pode começar a beber. Alguns, enfim, 18 anos, 16 anos, 21 anos. Cada país vai ter uma política diferente sobre drogas, sobre aborto, sobre, enfim, penas diferentes para homicídios e por aí vai, né? Isso aqui vai decorrer como via de determinação. Dedução, portanto, vai dizer para mim quais são os bens que devem ser protegidos. Determinação, eu paro de olhar apenas a lei natural e vou considerar as circunstâncias concretas de uma sociedade. E ali, vou identificar qual é a melhor estratégia, a melhor forma de eu proteger aquele bem. Indo adiante aqui na nossa exposição, quero trazer para vocês aqui uma fala sobre a necessidade da lei positiva. Quando nós falamos que a lei positiva é necessária, diz respeito isso a uma ideia a uma objeção positivista que é feita. Os positivistas falam, né, que os partidários do direito natural defendem a existência de um direito universal, que vale por si só. Ora, se isso fosse verdade, dizem os positivistas, não seria necessário uma lei positiva. E daqui, quando Mortimer Adler, que é o referencial teórico que eu estou utilizando para essa exposição, fala da lei positiva, ele também fala da necessidade da lei positiva. E claro, quando Mortimer Adler fala disso, ele está alinhado à visão aristotélica e tomista da lei positiva, né? E o que ele diz? Ele diz que a lei positiva tem duas finalidades principais, a de ordem e a de organização. Quando a lei positiva traz para nós, garante para nós certa ordem, isso significa que ela quer trazer para nós garantias para nós convivermos em sociedade. E para garantir a ordem da sociedade, nós precisamos sim de força coercitiva. E não há negação de que é necessário isso. Mas ele fala, dentre as pessoas que nós temos, dentre os destinatários da norma, há pessoas que vão seguir a norma pela via directiva, outras pela via coativa. E diante do mesmo preceito jurídico, conforme o destinatário, conforme a pessoa, nós teremos posturas diferentes em relação àquela mesma norma. Por exemplo, se baixa uma lei falando, é promulgada uma lei, enfim, falando que todo mundo tem que usar máscara. Algumas pessoas vão entender o valor moral dessa questão. Vão entender ali que isso é uma medida para preservar o bem que decorre de um preceito do direito natural, que é a vida. E nós sabemos que, na medida que todo mundo usa máscara, o contágio cai, enfim, vírus e tal, né? E isso diminui o número de mortes. E a maioria das pessoas vai seguir essa prescrição normativa por reconhecer o valor moral dessa medida. E quem faz isso faz pela via directiva. Por outro lado, Mortimer Adler diz, né? E também Tomás Aquino, Aristóteles também falam, né? Algumas outras pessoas não vão seguir esse valor moral. Nem todo mundo que vive em sociedade tem ali uma moralidade mínima de respeito aos outros, aos próximos, né? E algumas pessoas, sim, vão seguir pela coação, vão seguir pelo medo. E o direito tem essa possibilidade de se impor. E, de certa forma, uma justificativa moral para isso. Nós sabemos que sempre que nós punimos alguém, ameaçando ali com pena de prisão, pena de multa, isso por si só é um mal. É um mal pegar alguém e jogar na cadeia. Só que isso é um mal menor, considerando ali um mal que a ausência dessa proibição e a ausência dessa coerção poderia provocar. Eu sei que pegar alguém e jogar na cadeia por 6 a 20 anos é um mal, só que isso é um mal menor do que permitir que alguém saia por aí matando pessoas. E daí o direito positivo, a lei natural, para reger aqueles que não cumprem as normas de forma espontânea, nós precisamos desse caráter coativo, que não negamos, não há negação disso, que acaba sendo o mal. O mal ensina.
E o direito, enfim, sempre que trabalha com coação, vai realizar um mal, só que é sempre em nome de um bem maior, ou, como queiram, um mal menor dentro aqui da construção. Por fim, a lei positiva, portanto, ela precisa para orientar aquelas pessoas que não seguem os comandos de forma espontânea. Além disso, nós podemos falar que a lei positiva, ela exerce uma função de organização social. Há duas funções da lei. Uma de ordem, que é em relação àquelas condutas que têm um valor moral em si, e quando ela exerce uma função de organização, nós falamos que ela trata de algumas questões amorais. Ou seja, existem regras jurídicas que são moralmente indiferentes, que nós fazemos do jeito A e poderíamos fazer do jeito B ou do jeito inverso, e nós não nos tornamos pessoas melhores ou piores moralmente por causa disso. São regras que são obrigatórias a partir do momento que são pactuadas mas poderiam ser de forma diferente. Mas por questão de organização é estipulado um padrão. E esse padrão é considerado moralmente indiferente. Vamos ver alguns exemplos para tornar essa exposição mais clara. Um exemplo muito bom de uma regra de organização que é moralmente indiferente são regras de trânsito. Por exemplo, dirigir pela via direita. Nós dirigimos pela via direita, os ingleses pela via esquerda, assim como outros países, tipo Tailândia, Malásia, e nós não somos mais morais ou menos morais do que os ingleses por conta dessa via que nós escolhemos para dirigir. Claro, outras regras de trânsito, como excesso de velocidade e tal, né, daí a gente pode falar que há um valor moral nelas. Mas essa aí, de via que a gente dirige, é moralmente indiferente. Poderia ser oposto e não teria alguma diferença. Regras que trazem certos prazos processuais também são moralmente indiferentes. Nós fazemos por mera questão de organização social, mas o prazo que eu coloco ali de 24 horas poderia ser de 30 horas e é moralmente indiferente, mas nós vamos buscar ali uma otimização da nossa organização e vamos colocar alguns prazos ali. Né? Mas para fechar, enfim, quando eu trago regras de organização, são regras que não são deduzidas propriamente da lei natural, mas são questões pragmáticas de ordem prática, portanto, que trazem para nós melhores formas de organização social. É isso que eu queria apresentar para vocês. Pois bem, agora eu vou para o último tópico dessa exposição, dessa aula, que diz respeito da relação entre lei e justiça. Sempre que falamos de justiça, nós podemos adentrar num debate filosófico muito amplo, né? Mas, de forma provisória, justo é dar a cada um o que é devido. É uma definição bem coringa, que, claro, tem limitações, mas também avança muito em termos de debate e serve para eu fazer essa exposição. Né? E a justiça em relação à lei vai aparecer para nós em dois momentos principais. No primeiro momento, na criação da norma, e no segundo momento, na aplicação da norma, da lei. Né? Quando eu falo na criação, para que aquela norma, aquela lei, enfim, seja considerada justa, ela deve atender pelo menos 3 requisitos. 3 requisitos como indispensáveis para falar que essa lei é justa. Primeiro, ela deve ser criada por uma autoridade competente. Eu preciso de uma autoridade que de fato possui o poder para legislar em determinado âmbito. Se eu não tenho isso, eu estou diante de um golpe, estou diante ali de uma lei ilegítima. Né? Por óbvio que em termos de Estado moderno, nós temos, enfim, poderes extremamente bem constituídos para criar normas. Né? Daí essa questão que traz para nós. Se alguém quer criar normas, mas sem a legitimidade, sem ter uma autoridade legítima, aquela lei criada acaba sendo injusta. Claro, dependendo do contexto, é interessante cumprir, né, por questão de prudência, mas falta esse elemento da autoridade competente. Além disso, o segundo requisito que a lei deve atender é que ela deve ser criada pelo devido processo legal. Na próxima aula, no próximo vídeo, falarei sobre a existência da norma. Basicamente, se eu tenho certas regras para a criação de uma norma, certas etapas como votação, iniciativa, sanção, isso deve ser respeitado. A partir do momento que eu organizo o processo legislativo para funcionar de determinada forma, essa forma passa a ser obrigatória. Se deixa de existir isso, a lei é inexistente, mas também injusta. Né? Essas duas primeiras características,
os positivistas concordam. A terceira característica própria de uma visão clássica ou neoclássica da lei, que fala que a lei, além de tudo isso, para ser justa, precisa também ser orientada ao bem comum, né? Precisa, enfim, de alguma forma contribuir para que as pessoas em determinada comunidade possam realizar seus bens humanos individuais e, com isso, se tornarem pessoas mais felizes, né? O conceito do bem comum é um tanto problemático, né? Mas dentro dessa visão clássica, neoclássica, bem comum é o conjunto de condições necessárias para a realização de bens individuais. E na medida que eu realizo os bens individuais, como vida, amizade, religião, casamento, razão prática, enfim, a gente pode fazer uma lista bem ampla, nós temos ali o caminho para uma vida boa, para uma felicidade, né? Ou numa expressão um pouquinho mais técnica, florescimento. Florescimento integral do homem, da pessoa humana. Para fechar essa questão, trago aqui para vocês, enfim, centralizar um pouquinho mais a imagem. A justiça na aplicação da lei também possui 3 requisitos. Que esses 3 requisitos, esses 3 elementos, que são bem simbólicos, aparecem para nós aqui na nossa Têmis vendada, na nossa deusa da justiça, que é muito usada aí como símbolo pelos juristas. Tem várias pessoas que gostam de fazer tatuagem da Têmis e tal, né? E aqui, querendo ou não, eu tenho 3 símbolos que são importantes e que nós devemos considerar quando nós falamos da aplicação da lei, para que a aplicação da lei seja justa. A primeira delas, o primeiro símbolo é venda. Têmis não vê a quem está aplicando a lei. Determinadas pessoas, por terem privilégios, não podem receber um tratamento privilegiado, enfim, por conta de uma posição, né? Isso é injusto. Da mesma forma, eu não posso punir uma pessoa, sei lá, que eu não gosto por, sei lá, por qualquer motivo. Não. A justiça em si, uma lei para ser aplicada de forma justa, precisa ser imparcial. Ou seja, eu não estou olhando a quem estou aplicando. Simplesmente, não interessa se a pessoa é meu amigo, é presidente da república, o que seja, eu tenho que ter um tratamento imparcial para essas questões, né? A balança representa igualdade, a equidade, né? E ali, enfim, eu tenho que sempre buscar um equilíbrio na situação. Não posso, enfim, eu tenho ali mais direitos, menos deveres, eu quero equilibrar, não quero contribuir, sei lá, colocar uma indenização maior do que a devida, tal, esse tipo de coisa. Daí sempre que a gente olha a balança, nós temos uma ideia de igualdade, de equidade que deve ser buscada na aplicação da lei, né? Tá, determinado sujeito cometeu um crime, ele merece ir preso. Só que eu tenho que ver a pena proporcional ao fato. Do fato de determinada pessoa merecer ser punida ou merecer pagar uma indenização, não significa que isso tem que ser ilimitado. Eu preciso encontrar a medida correta, o equilíbrio na aplicação daquela sanção. E o terceiro elemento que aparece para nós é a espada, que a justiça sem a força, ela não é ineficaz. Não adianta simplesmente eu condenar alguém a cumprir determinada sentença por um crime cometido, se essa sentença só vai ser cumprida, sei lá, daqui 20 anos, 30 anos, ou acabo, sei lá, a gente até pode fazer uma crítica nisso, né? Acabo permitindo um sistema legal com recursos infinitos, em que a pessoa vai recorrendo e nunca inicia o cumprimento da sentença, a execução de determinada pena de multa no contrato ou uma pena de cadeia por certa infração cometida, né? Se acontece isso, a partir dessa visão neoclássica, é um entendimento injusto. Pois bem, pessoal, nesse primeiro vídeo sobre lei, o conteúdo que eu queria passar para vocês é esse, e no próximo vídeo falarei sobre vários aspectos de norma jurídica. Vamos afastar essas discussões que vinculam moral e direito natural e vamos olhar apenas para a norma jurídica numa perspectiva positivista. Até a próxima!